Fala galera, tudo bem? Vencemos, né? Hoje, num jogo aqui que muito iria se complicar com expulsão, se desenrolou num Vasco que soube sofrer, num Vasco maduro. Eu acho que essa é a palavra que define o Vasco hoje. É um time muito mais maduro. Falei algumas rodadas anteriores aqui que o Carlos Cuesta, a chegada dele amadureceu o time do Vasco por inteiro. O sistema defensivo principalmente, dando segurança ali ao Barros para poder jogar, dando segurança ali aos laterais para poder subir. Que jogo hoje, cara, do sistema defensivo do Vasco, né? O Hugo Moura ali aos 40 aproximadamente do primeiro tempo foi expulso. Não vou entrar no mérito aqui se foi expulsão ou não, o VAR chama para revisão. A gente sabe que é o Wilton Pereira Sampaio, sabe como é que é complicado os jogos do Vasco quando ele apita. E o Vasco consegue ali, num contra-ataque, né, numa bola que explodiu ali, o Ryan sai na frente do gol, bate 1-0 o Vasco no primeiro tempo, vira o jogo. E no segundo tempo o Vasco consegue ali sofrer bastante, mas muito mesmo pelo que tem acontecido, né? Que foi a expulsão do Hugo Moura. Isso acaba condicionando o jogo de alguma forma, mas é interessante ver, né, cara, como que as pessoas se tornam comentaristas. Eu vou bater nessa tecla constantemente aqui, cara, porque isso não pode ser normal. Não pode ser normal. Você que está do outro lado assistindo, vendo um comentário desse na televisão mais uma vez. Hoje foi a Ana Thaís Matos, a locução foi da Renata. Enfim, em nenhum momento a transmissão colocou o Vasco, exaltou o Vasco durante a partida, o Vasco com a menos. Sempre falando do lado contrário, né, que o Fortaleza não estava conseguindo jogar, que o Vasco estava ali, o time do Fortaleza rondando a área. É óbvio, pô. É óbvio, galera, já tô me candidatando aqui. Se alguém quiser me chamar para comentar jogo aí nas redes sociais, vambora, eu tô dentro. Porque não é possível, cara, que uma pessoa dessa ganha 20, 30 mil, 40 mil, sei lá quanto que é, 100 mil, alguns deles, para falar esse tipo de coisa na televisão, cara. Não é possível, tá lógico, se o Vasco tá com a menos, é óbvio que o time adversário vai rodar mais a área. A intenção do Vasco foi proteger a área. E às vezes que a bola chegou na área, a zaga tirou. E quando a zaga não tirou, lá estava o Léo Jardim, que é um outro ponto que eu quero trazer para vocês também. As pessoas, alguns jogos atrás, não, o Léo Jardim tem que criticar, cara. Ele tem crédito. A hora que a gente precisa dele é isso aí, ó. 3 defesas hoje importantes, sendo uma delas, tirou com o pé, cara. E aí a gente vai reclamar de um cara desse. Mas no time como um todo jogou, Cauã Barros uma excelente partida, Ryan outra excelente partida e o craque do jogo, o Léo Jardim, que sem dúvida nenhuma segurou esse resultado para que o David no segundo tempo matasse o jogo, 2-0 o Vasco. Poderia ter feito terceiro, o Vasco conseguiu sair no contra-ataque, mas a palavra que define o Vasco hoje na minha concepção é um time muito maduro.